listen, just drowning them out, 'cause I do what I want, cafes in my mouth. So late now to help me out, all the cards been handed out. Can't take back the words I've said, think I'm messed up in the head. Burning through another night like buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to black out the voices, think I'm going insane. Burning through another night like burning through another night like I just lost my job, I don't even care. I'm wearing all black and I'm dyeing my hair. We live in the world. Olá, boa tarde, eu sou o José e estou aqui mais uma vez para vos falar um pouco sobre tecnologias que o podem ajudar na gestão do seu negócio agrícola. Portanto, este live já é um live que vem aqui na sequência de outros que tenho eu feito e os meus colegas ao longo destes últimos 3 dias. Portanto, estes lives foram preparados por causa da Agro Global. Portanto, aqui isto é a nossa maneira de tentarmos expor aqui o Ice Crop, visto que este ano a feira não pôde decorrer normalmente. E eu venho aqui tentar levar-vos um bocado do que seria a experiência de irmos à feira, e venho tentar mostrar-vos hoje alguns equipamentos com que trabalhamos, portanto algumas destas tecnologias que o podem ajudar na gestão do seu negócio agrícola. Não sei se teve a oportunidade de já ver algumas das minhas apresentações, mas já falei um pouco sobre estas tecnologias. Vou tentar não me repetir muito e tentar complementar aquilo que já foi apresentado, e vou começar aqui pelas nossas estações meteorológicas, portanto os data loggers, mais conhecidos por estações meteorológicas. Como já referi antes, nós trabalhamos com várias tecnologias. Todas estas tecnologias têm vantagens e desvantagens, portanto, comparativamente umas com as outras, mas não podemos dizer que exista uma que seja a melhor ou que seja a pior. Portanto, cada uma destas soluções tem casos onde se aplica melhor do que outros. Portanto, é sempre uma questão de analisarmos que tipo de cobertura de comunicações temos em cada exploração, qual é o objetivo do produtor em adquirir estas soluções, portanto, qual é a solução mais económica que cumpra com os objetivos que temos traçados. Portanto, e nós temos aqui uma vasta gama de equipamentos, de tecnologias que apresentamos para que nós, portanto, o Ice Crop, consigamos aconselhar sempre a melhor forma, a melhor tecnologia para o ajudar com a sua exploração. Portanto, eu vou começar aqui por falar pela nossa estação meteorológica, o Ice Crop. Digamos que é a nossa tecnologia mais versátil, o nosso equipamento mais versátil. Estamos a falar aqui de um equipamento, portanto, que estão a ver que já tem aqui alguns sensores montados. É uma estação meteorológica que pode ligar até 5 sensores, não necessariamente meteorológicos. Neste caso que estou aqui a mostrar, temos neste momento um sensor de temperatura e umidade do ar, temos aqui um sensor de pluviosidade, sensor de radiação solar e o sensor de vento aqui atrás, de velocidade e direção de vento, e também um sensor de folha molhada que está aqui pousado. Portanto, este sensor é um sensor que não se fixa na estrutura da estação, mas sim fica mais próximo da planta, portanto, para simularmos mesmo as condições a que estão expostas a folha. Portanto, como já tinha referido, este sensor o que nos vai indicar são os momentos em que a folha está molhada. Isto depois ajuda-nos com cálculos de modelos preditivos de pragas e doenças e de evapotranspiração, tal como todos estes outros sensores.
Os outros sensores, temos aqui, por exemplo, um pluviómetro. O pluviómetro, como podemos ver, é uma das versões mais comuns, um pluviómetro que conta impulsos mecanicamente. Nós temos um balde coletor para a água da chuva. Este balde requer alguma manutenção de longe a longe, portanto é uma questão de fazermos uma limpeza, mas o sensor está muito bem preparado para esse fim, portanto vem aqui com uma pequena grelha que nós conseguimos tirar para limpar, para evitar o entupimento do sensor. É muito à base disto. Basta apenas garantir que não temos entupimento no sensor para que a água consiga fazer comutar esta peça mecânica para nos indicar quanto choveu na nossa exploração. Os outros sensores é muito direto. Temos aqui a questão do anemómetro para a velocidade de direção e rajadas de vento e o piranómetro para a medição da radiação solar. Portanto, são sensores que não requerem manutenção ao longo do tempo, tal como a estação. A estação, como podem ver nesta face aqui de trás, tem um painel solar, portanto a estação é energeticamente autónoma e neste caso é uma estação que comunica via radiofrequência. Nestes casos necessitamos de instalar também um dispositivo central que chamamos de gateway, e torna isto uma solução bastante robusta, bastante configurável. Eu digo configurável porque nós podemos ligar estes 5 sensores que aqui estão, portanto, temperatura e umidade do ar, pluviosidade, radiação, velocidade de vento e folha molhada. Ou então, se não tivermos interesse num destes sensores e preferirmos, por exemplo, monitorizar umidade no solo, nós podemos retirar destes sensores e, nesse lugar, ligar um sensor de umidade no solo. Passo aqui a mostrar, por exemplo, algumas alternativas. Um dos mais comuns e mais utilizados agora são as sondas de umidade no solo, como podem ver. Tenho aqui um exemplo de uma sonda que mede até 70 cm de profundidade. É um equipamento bastante robusto, um sensor capacitivo que usa a melhor tecnologia existente no mercado à data para a medição da umidade no solo, e é um equipamento que pode ser ajustado à profundidade às necessidades da planta. Portanto, esta versão que eu estou a mostrar é de 70 cm, também existe em 50 cm e em 90 cm, caso seja necessário irmos a uma profundidade mais profunda, portanto, para monitorizarmos a umidade no solo. Este sensor em questão mede, portanto, como tinha dito, umidade e temperatura do solo. É a nossa sonda mais utilizada para apoio à rega, mas se houver também necessidade e o interesse de fazermos aqui um controlo também na fertirrega, portanto, nós temos outro tipo de equipamentos. Temos aqui outras sondas de umidade no solo que também medem, portanto, temperatura do solo e umidade no solo, mas este sensor mede também salinidade no solo. Portanto, é um sensor que também pode ser configurável, portanto, o seu comprimento. Estes sensores vão, por exemplo, desde 60 cm até 1,20 m, medem também a várias profundidades e, portanto, são ligeiramente mais caros porque também têm a funcionalidade da medição da salinidade do solo, mas também umidade e temperatura do solo. Também temos outras soluções que medem apenas a uma profundidade. São uns equipamentos muito mais simples, que medem, portanto, simplesmente a uma profundidade, que são normalmente mais utilizados para medição de umidade no solo em substrato ou em vaso, por exemplo, onde é inviável colocarmos uma sonda de umidade no solo, portanto, no substrato ou no vaso. E, portanto, é sempre possível configurar esta estação com vários tipos de sensores e adaptarmos a configuração e adquirirmos realmente o que nos ajuda. Complementar a estes sensores também temos, por exemplo, os contadores de água. Portanto, tal como já estamos habituados a ver, estas versões de contadores de água têm aqui uma entrada para um cabo, que é para conseguirmos ligar o cabo à estação meteorológica, para recebermos também as contagens de água na plataforma. E temos também, por exemplo, os sensores de planta como os dendrómetros. Portanto, é um sensor
que à base de uma mola muito precisa que mede ao micrómetro, portanto a milésima do milímetro, para conseguirmos acompanhar o crescimento da planta ou do fruto. Portanto, é uma questão de ajustarmos esta barra com este curso que temos disponível. Existem outros tamanhos de sensor também, portanto é também possível de ligarmos às nossas estações. E para além desta estação, que é portanto aqui a estação mais comum, mais versátil, depois também temos outras tecnologias que, para lhe mostrar, para lhe propor, que por exemplo nós temos esta tecnologia que foi pensada especificamente para a monitorização de umidade no solo em vários pontos, em múltiplos pontos. Portanto, quando temos interesse em ter uma estação meteorológica completa para representar as condições meteorológicas na nossa exploração, mas depois pretendemos vários pontos da amostragem para a umidade no solo, adquirir vários módulos destes pode se tornar dispendioso, e portanto temos aqui uma versão muito mais simples que apenas liga até 2 sensores e não todos os tipos de sensores. Portanto, este módulo é um bocado mais limitado e comunica apenas, por exemplo, com sondas de umidade no solo e alguns outros sensores que depois temos de ajustar à medida. Mas é uma solução mais económica. Ligamos aqui uma sonda de umidade no solo. Como pode ver, este equipamento não possui painel solar, portanto não é energeticamente autónomo, mas tem uma autonomia muito grande. Portanto, este equipamento, dependendo um bocado também aqui da nossa configuração da comunicação, pode durar de 1 ano até 1 ano e meio, ou até mesmo 2 anos de autonomia, até termos de fazer uma troca das baterias. Portanto, também é uma solução aceitável, portanto é uma solução que soluciona o problema, uma solução, portanto, que em função do custo-benefício é muito interessante. As trocas das baterias são muito fáceis de se fazer e é algo em que nós, aqui a equipa do Ice Crop ajuda sempre, e é algo a fazer-se, portanto, de ano e meio em ano e meio, portanto não é nada problemático, e os dados são sempre importantes de termos de vários pontos da nossa exploração. Portanto, se quisermos monitorizar a umidade no solo no nosso ponto da exploração mais seco e no nosso ponto de exploração onde sim a água se deposita mais, esta solução apresenta-nos aqui uma mais-valia muito grande, porque o preço é baixo. Temos depois umas soluções mais diferentes com os parceiros com que trabalhamos. Portanto, são estações meteorológicas às quais nós não podemos ligar os sensores, mas são estações em que os sensores já estão incorporados na própria estação. Portanto, eu estou aqui a mostrar o exemplo de uma dessas estações. Portanto, é este pequeno disco que podemos ver aqui. Nesta estação nós podemos ver que já temos aqui uma grelha que é onde se situa os sensores de temperatura, umidade do ar e de pressão também atmosférica. Conseguimos ver aqui estas barras brancas que temos tanto do lado de baixo como do lado de cima, que são sensores de radiação e multiespectrómetros. Portanto, isto é uma estação que acaba por ter sensores voltados para cima e para baixo, e nós conseguimos saber a radiação incidente e a radiação refletida, tal como também através de multiespectrómetros nas várias gamas de comprimento de onda, portanto a luminosidade incidente e refletida, e com esses dados nós conseguimos, por exemplo, calcular o NDVI. Portanto, nós conseguimos ter um ponto de medição fixo na exploração, onde vamos acompanhando com uma medição diária de NDVI ao longo do tempo, e portanto é uma solução também muito interessante, autónoma. Portanto, temos painel solar incorporado na própria estação, na face de cima, e de muito fácil instalação, e resume-se a isto. E também temos sensor de pluviosidade. E perguntam aonde? Portanto, esta estação funciona com uma tecnologia ultrassónica de detecção de pluviosidade. Portanto, através do som das gotas da chuva a bater contra a superfície da estação, ela consegue monitorizar também a pluviosidade. Portanto, uma solução completa,
muito simples e que nos tem aqui também a medição do NDVI, que não é muito comum neste tipo de equipamentos. Tenho também aqui mais um equipamento a mostrar-vos. Portanto, este equipamento também é uma estação única, à qual não ligamos os sensores, eles já estão incorporados também na estação. Portanto, temos aqui o sensor de umidade e temperatura do ar, temos um pequeno sensor de radiação no topo, e este aqui é um equipamento, é uma tecnologia que também vem equipado com uma câmara que nos pode tirar uma fotografia, portanto, à exploração, na direção onde estiver voltado, uma fotografia horária, e conseguimos ter depois um time-lapse de fotografias e ver realmente o crescimento das nossas plantas ao longo do tempo, e com isso também detectarmos problemas ou eventuais carências, porque temos realmente fotos tiradas no local horariamente, e esse registro depois também no iScrop. A nível de estações e de sensores, são estas as tecnologias que trouxe para vos mostrar. Portanto, todas elas diferentes, todas elas comunicam com diferentes tecnologias, medem de diferentes sensores. Portanto, é uma questão de, estando interessado neste tipo de tecnologias, não existe em contactar-me para saber mais informações, para saber qual seria a tecnologia mais indicada para a sua exploração, para o seu negócio, para os interesses que tem em monitorizar. Portanto, é sempre necessário haver aqui uma avaliação antes de dizermos qual é, portanto, a melhor solução, a melhor tecnologia, porque não existe a melhor de todas, depende sempre do caso para o qual tivermos a pensar, monitorizar e o local onde queremos instalar os equipamentos. Como também já falei nas minhas outras demonstrações, também temos equipamentos, trabalhamos com programadores de rega, equipamentos de controlo, tal como tenho aqui para vos mostrar um Agronic 2500, portanto é um programador robusto, portanto um programador que pode controlar até 27 setores de rega e controlar fertirrega e tudo mais, e que dá para integrar com o iScrop, e com essa integração nós passamos a ter online toda a configuração deste equipamento, desde definir os programas de rega, ligar e desligar regas manualmente, e recebemos também muito feedback de volta, portanto recebemos informações de quanto foi regado, a que horas é que houveram regas, se houveram problemas com o sistema de rega, portanto caso o programador detecte alguma anomalia no seu sistema de rega, e a este programador também é possível ligarmos alguns sensores, como por exemplo os contadores de água, portanto para monitorizarmos o caudal na conduta principal, ou até mesmo o caudal dos tanques de fertirrega, para termos aqui um controlo mais preciso da fertirrega que estamos a aplicar na exploração. E também temos a possibilidade de, com um certo modelo das nossas estações meteorológicas, fazer aqui um controlo autónomo de anti-geada. Portanto, através das medições do nosso sensor de temperatura, caso a temperatura baixe a um ponto crítico de haver geada, a própria estação meteorológica dar uma ordem de arranque do sistema da expressão ao nosso programador de rega. Portanto, uma solução também muito interessante. Caso já tenha estes programadores, é possível de começar a trabalhar com o iScrop. Basta apenas fazer uma pequena atualização, caso seja necessário, e é algo muito fácil de se fazer. Portanto, se também tiver interesse neste tipo de tecnologia, contacte-nos e nós iremos ajudar da melhor forma que sabemos. E para além deste tipo de tecnologias, que são tecnologias mais orientadas à gestão técnica da sua exploração, portanto mais ligadas com as suas plantas e a sua exploração, depois também temos tecnologias para o ajudar mais na gestão operacional do seu negócio. Portanto,
mais ligado com as pessoas, gestão de operações, gestão de armazém, gestão de inventário, gestão de colheita, portanto qualquer operação mais ligada com as pessoas que fazem o negócio agrícola. Portanto, nós trabalhamos com alguns equipamentos robustos, como por exemplo estes PDAs que aqui vos mostro. São os PDAs que já têm um punho para ligar, por exemplo, um leitor de código de barras. Estes equipamentos têm tido muita utilidade para clientes nossos que trabalham com gestão de armazéns, para gerir a recepção de fruta nas colheitas, portanto, para fazer registros automáticos. Normalmente o que acontece é que os gestores de armazém, os chefes de equipa de colheita, andam acompanhados de um papel e de uma caneta em que vão fazendo vários registros ao longo do seu dia de trabalho, e depois existe sempre uma necessidade de perder uma hora e meia em frente ao computador a passar esses registros para uma folha de Excel para que depois os dados fiquem minimamente fáceis de se tratar. Tudo isto desaparece, toda esta dificuldade, toda esta perda de tempo desaparece a partir do momento em que temos um equipamento eletrónico a fazer uma leitura automática, por exemplo, de um código de barras de uma palete, e a fazer logo um registro automático de uma recepção de fruta em armazém, ou então de colheita, seja, portanto, qual for aqui o objetivo que queremos controlar. Portanto, este tipo de equipamentos são muito versáteis. É sempre uma questão de nos contactar, de dizer qual seria a sua ideia para otimizar o seu dia-a-dia, para fazer render mais o seu tempo e dos seus chefes de equipa e chefes de armazém. Porque ao poupar esse tempo vamos poupar muito dinheiro, vamos também otimizar processos e aumentar rendimentos. Portanto, é sempre algo personalizado à sua realidade, ao seu negócio, mas com que estamos sempre com abertura total para receber novas sugestões, novas ideias, ou até saber se o produto que já temos, tal como está, é perfeito para o seu negócio. Este tipo de equipamentos pode ser usado também para comunicar, por exemplo, com balanças, portanto, desde balanças que pesam até 5 kg, 15 kg, até básculas, plataformas de pesagem para pesar paletes, portanto, desde que tenhamos aqui uma ligação por cabo, por exemplo, de uma porta-série, em que seja possível de ligarmos ao nosso equipamento, nós conseguimos também receber as pesagens exatas e sabermos mesmo ao pormenor da grama como é que está a correr a nossa colheita, e com isso planear de forma muito mais precisa o que vamos fazer com a fruta, para quem a vamos vender, e criar aqui toda a logística operacional do seu negócio. Portanto, mais uma vez, se tiver alguma pergunta, pode sempre deixar-nos uma mensagem no Facebook, através do nosso e-mail, pode sempre ligar pelos nossos contactos telefónicos. Não hesite em contactar-nos caso tenha achado interessante alguma destas soluções, nem que seja mesmo só para conhecer um bocadinho mais sobre estas tecnologias, sobre realmente aplicações práticas onde já utilizamos estes sensores e mais-valias concretas que já foram retiradas deste tipo de equipamentos. E pronto, estejam atentos também aqui aos nossos lives. Isto ainda vamos fazer mais alguns durante o dia de hoje. Vamos continuar a falar de como o Ice Crop ajuda a potenciar o seu negócio agrícola, como estas tecnologias acabam depois por interagir com o nosso software e criar aqui valor. E quem sabe, pode ser que encontre algo muito interessante, inovador, que lhe vá resolver problemas com que se depara no dia a dia, e com isso ganhar muito dinheiro através de poupar o seu tempo. Portanto, mais uma vez, eu sou o José, estejam à vontade para me contactar, e boa tarde a todos.